Você já se sentiu invisível? Como aquele pequeno grão de areia na vastidão da praia que ninguém nota quando pisa? Como uma estrela tímida ofuscada pelo brilho da lua? Esta é a história de alguém que conhecia bem essa sensação. Alguém que talvez se pareça com você ou com alguém que você conhece. Numa cidade tranquila do interior, daquelas onde o tempo parece correr mais devagar que o resto do mundo, havia um menino de 15 anos chamado Pedro. Todo dia, ele se sentava no último banco da sala, encostado na parede fria, como se quisesse fundir-se com ela e desaparecer. Suas roupas eram velhas como páginas de livros muito manuseados, com histórias de dificuldades escritas em cada remendo. Seus sapatos estavam rachados como terra seca em tempo de estiagem, contando silenciosamente a jornada diária de seus pés cansados. Ele quase nunca falava, guardando as palavras como um avarento guarda moedas raras. Os professores frequentemente o ignoravam, como se fosse uma planta decorativa no fundo da sala. Os olhos deles passavam por Pedro como se ele fosse feito de vidro. Os colegas riam dele como corvos que zombam de uma pomba ferida. Alguns até o chamavam de menino invisível, um fantasma que ocupava espaço, mas não merecia a atenção. Quantos Pedros existem ao nosso redor que ignoramos todos os dias? Aquela pessoa quieta no escritório, a faxineira que limpa os corredores, o entregador que traz nossa comida. Ninguém sabia que Pedro caminhava 3 quilômetros todos os dias para chegar à escola, com chuva ou com sol, com frio cortante ou calor sufocante, como um peregrino determinado em direção a um templo sagrado. Seus pés conheciam cada pedra, cada buraco do caminho, como um cego conhece o rosto de um ente querido pelo toque. Ninguém sabia que ele trabalhava à noite em uma pequena casa de chá, servindo cafés e lavando louças, até suas mãos ficarem vermelhas e ásperas como lixa. Tudo isso para sustentar sua mãe doente, que tossia como folhas secas ao vento, e sua irmã mais nova, cujo sorriso era o único luxo que sua pobreza permitia. Suas mãos pequenas carregavam o peso de responsabilidades grandes demais para sua idade, como um atlas em miniatura sustentando um mundo de preocupações. Ninguém sabia que todas as noites, antes de adormecer em sua cama simples, pouco mais que um colchão fino sobre tábuas, ele olhava fixamente para as estrelas, através da janela quebrada. As mesmas estrelas que guiaram navegantes e inspiraram poetas, serviam agora de confidentes para um menino pobre, quando ele sussurrava como quem faz uma prece. Um dia me tornarei um grande cientista, o mundo conhecerá meu nome. Você já sussurrou seus sonhos para as estrelas, esperando que o universo conspire a seu favor? Já confiou seus desejos mais profundos ao silêncio da noite, quando ninguém mais está ouvindo? Certa manhã, como uma mudança inesperada no roteiro de um filme previsível, chegou uma nova professora de ciências. Seu nome era Professora Clara, um nome tão luminoso quanto sua presença. Ela era gentil como a brisa da primavera que acaricia flores recém-abertas, mas perspicaz como uma águia que enxerga detalhes invisíveis a outros olhos. No primeiro dia, enquanto todos os professores anteriores haviam se contentado em ver apenas a superfície das coisas, ela reparou em Pedro, sentado sozinho no fundo da sala, como uma ilha esquecida em um vasto oceano de indiferença, como a última página de um livro que ninguém chega a ler. Ela caminhou até ele, seus passos ecoando no silêncio repentino da sala. As cabeças se viraram como girassóis seguindo o sol. Ela parou diante dele e perguntou com voz suave: "Diga-me, o que você quer ser quando crescer?" A turma riu como hienas diante de uma presa fácil. O riso cruel ricocheteou nas paredes como pedras. Alguns alunos cochicharam, suas vozes sibilando como serpentes. Ele provavelmente não tem sonhos. Pessoas como ele só pensam em sobreviver.
Mas Pedro olhou para cima, seus olhos encontrando os da professora como duas estrelas distantes que finalmente se alinham. Ele respondeu baixinho, como quem revela um tesouro escondido por medo de ladrões. Eu quero me tornar um cientista. Quero descobrir algo grandioso, algo que pode mudar o mundo. A turma ficou em silêncio, como uma floresta antes da tempestade, como o mar que recua antes do tsunami. Aquelas palavras, vindas do menino invisível, eram inesperadas como flores nascendo no deserto. Professora Clara sorriu. Não aquele sorriso de pena que Pedro conhecia tão bem, mas um sorriso de genuíno reconhecimento, como o sol que finalmente encontra uma semente enterrada no escuro. Então você deve se sentar na primeira fila a partir de hoje, disse ela, com a autoridade gentil de quem sabe o verdadeiro valor das coisas. Sonhos como esse precisam de atenção, assim como sementes raras precisam de luz solar direta para florescer em todo o seu potencial. Quando foi a última vez que você deu atenção especial ao sonho de alguém? Ou que alguém reconheceu o valor da sua aspiração mais profunda? Lembra como isso fez você se sentir visto, validado, real? A partir daquele dia, tudo começou a mudar, como uma estação cedendo lugar para outra, como uma metamorfose silenciosa e profunda. A professora Clara começou a dar aulas extras para Pedro após o horário escolar, quando o prédio ficava quieto como um teatro após o espetáculo. Ela trouxe revistas científicas e livros didáticos antigos, como quem traz água para uma planta sedenta, como quem acende uma tocha na escuridão. Conhecimento é a única riqueza que ninguém pode roubar de você, ela dizia, suas palavras caindo como sementes em solo fértil. Pedro devorou tudo que conseguiu encontrar, como um viajante faminto em um oásis após dias no deserto. Ele ficava acordado até tarde, estudando à luz de velas, seu luxo permitido, seus olhos absorvendo palavras e fórmulas, brilhando mais que a própria chama que os iluminava. Ele fazia perguntas que ninguém em sua família jamais havia pensado em perguntar. Resolvia problemas com a tenacidade de quem já enfrenta desafios diários para sobreviver. Sonhava com invenções, como um arquiteto desenha palácios no ar, visualizando possibilidades que transcendiam as limitações de sua realidade atual. E você, leitor? Qual é o conhecimento que você busca com essa mesma fome? Qual chama continua acesa dentro de você, mesmo quando o mundo tenta apagá-la? Mas o caminho não foi fácil. Nunca é para aqueles que nascem nas sombras e aspiram à luz. Algumas noites, sua mãe não tinha remédios, e seus gemidos de dor eram como punhais no coração de Pedro. Alguns dias não havia comida em casa, seus estômagos vazios roncando como trovões distantes, como um inverno sem promessa de primavera. Certo inverno particularmente cruel, Pedro ficou doente, seu corpo queimando em febre como carvão em brasa. Mas mesmo assim, ele caminhou até a escola no vento frio que cortava como navalhas. Suas mãos estavam congeladas, mas ele ainda segurava seus livros apertado contra o peito, como um guerreiro agarra seu escudo, como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. As pessoas da cidade, com suas línguas afiadas como espinhos, diziam como corvos agoureiros: os meninos pobres não se tornam cientistas, eles se tornam trabalhadores como seus pais, sabem seu lugar no mundo. Pedro respondia, não com palavras altas, mas com determinação silenciosa: deixe-me provar que isso está errado. Sua resolução era como uma rocha que não se move com o vento, como uma árvore que crava raízes mais profundas diante da tempestade. Que vozes negativas você permite que falem mais alto que seus sonhos? Que limitações impostas por outros você aceitou como verdades sobre si mesmo? Anos se passaram, cada um deixando suas marcas em Pedro como anéis em um tronco de árvore. Ele enfrentou rejeição que doía como sal em feridas abertas.
Conheceu a pobreza que apertava como um sapato pequeno demais. Provou o fracasso amargo como fel. Mas ele nunca desistiu, como um rio que sempre encontra caminho para o mar, contornando obstáculos, erodindo resistências. Ele ganhou uma bolsa de estudos para uma grande universidade na capital. Um milagre cultivado com trabalho árduo, como uma pérola formada por anos de persistência. Morava em um pequeno quarto de albergue, pouco maior que um armário, muitas vezes dormindo com fome, seu estômago vazio como um tambor silencioso que ninguém escuta. Mas no laboratório, no laboratório ele estava vivo, como uma fênix renascida, como uma estrela que finalmente encontra seu lugar na constelação. Trabalhava dia e noite fazendo experimentos, construindo protótipos, testando hipóteses, como um artesão apaixonado por sua obra, como um músico que finalmente encontrou seu instrumento perfeito. Você já encontrou esse lugar onde se sente completamente vivo, onde as horas passam como minutos, onde seu propósito e sua paixão se encontram. Um dia, após anos de esforço, tantos que as rejeições anteriores já pareciam pertencer a outra vida, Pedro fez um avanço. Uma pequena, mas poderosa invenção em energia limpa, como uma faísca que inicia um grande fogo, como uma pedra que começa uma avalanche. Seu trabalho foi publicado em revistas internacionais, seu nome impresso em tinta preta sobre papel branco, tão permanente quanto os sonhos que sussurrava para as estrelas em sua infância. Prêmios vieram em seguida, como chuva após longa seca, como flores que surgem depois do inverno. Recebeu convites de universidades prestigiosas, como cartas de amor para quem sempre foi rejeitado. Os jornais o chamavam de "o menino que nunca desistiu", como um herói de uma antiga lenda que finalmente foi reconhecido. Em uma conferência científica global, Pedro, agora um homem, estava no palco. Pessoas de todos os lugares do mundo o aplaudiam, como ondas batendo na costa, como trovões depois do relâmpago. Câmeras piscavam como estrelas artificiais. Ele teve um lampejo de emoção, lembrando do menino no último banco que um dia foi. Mas sua voz estava calma e firme quando disse: "Eu já fui o menino do último banco, aquele que não tinha nada além de um sonho. Aquele de quem as pessoas riam como se sonhos fossem luxos que pobres não podem se dar. Mas eu tive uma professora que acreditou em mim quando eu era invisível para o resto do mundo. E mais importante, eu acreditava em mim mesmo quando todas as evidências sugeriam que eu deveria desistir. Isso foi o suficiente." Ele olhou para a plateia, seus olhos encontrando outros olhos, como pontes sendo construídas entre ilhas distantes. Nunca deixe sua origem definir seu futuro. Se você é pobre, cansado ou destroçado, mas ainda assim sonha grande, continue. Mesmo que ninguém aplauda você agora, mesmo que o mundo pareça indiferente às suas lutas, continue trabalhando. Um dia, o mundo inteiro vai ficar de pé por você. E você? Qual sonho persegue, mesmo quando ninguém mais acredita? Qual é o seu último banco que você precisa deixar para trás? Quem é a professora Clara que você precisa encontrar, ou talvez se tornar para alguém? Se esta história tocou seu coração como dedos em cordas de violão, compartilhe-a. Compartilhe como quem compartilha água em um deserto, como quem acende uma vela em noite escura. Talvez ela alcance outro Pedro, em algum último banco de alguma sala de aula, esperando que alguém note seu potencial adormecido como um tesouro enterrado. Lembre-se, a maior descoberta não é feita em laboratórios sofisticados, mas no momento em que decidimos acreditar em nós mesmos como uma estrela que decide brilhar, mesmo na noite mais escura, como uma semente que decide crescer mesmo sob concreto. E você? Já encontrou seu brilho interior? Já decidiu que seu lugar não é no último banco da vida?